Ora então, muito boa tarde e sejam bem-vindos a mais uma edição do Asfalto TV, o programa que vos traz aqueles assuntos mais fora da caixa do wrestling nacional. Já há algum tempo não tínhamos uma emissão deste programa. Hoje estamos de volta para falar de um período louco no wrestling nacional. Estávamos no pós-boom WWE e os anos de 2005, 2006, 2007 viram o surgimento de muitos lutadores, muitas feds no wrestling português. É desse período que hoje vamos falar com duas figuras da altura. Primeira delas, Nuno Filipe Silva, conhecido como Mod na altura. Boa tarde, Nuno. Obrigado por teres aceito este convite, antes de mais. Olá, boa tarde, João. É sempre um prazer vir falar sobre este desporto que nós três gostamos e que, como calculo, muito mais gente por esse Portugal fora gosta. Ok. Além do Mod, temos também alguém que eu diria, se falas em wrestling português, tens que falar nele, é obrigatório. David Batista, David, a.k.a. Cougar Batista, está cá também, é a segunda vez. Cougar, também viveste essa altura, tu viveste quase todas as alturas do wrestling nacional, diria. Obrigado por estares desse lado e por teres aceito o convite. Obrigado por me chamares velho em 3 segundos e bora lá. Vamos a isto. Olha, então para situarmos as pessoas, porque a grande maioria das pessoas que nos vai estar a ver, ou eu diria pelo menos 50% a 60% das pessoas que nos vão estar a ver, basicamente não sabem do que é que estamos a falar. Portanto, vamos primeiramente situar as pessoas. Estamos em 2005 e, portanto, o Ravel está numa loja de banda desenhada com alguém, tem uma conversa e forma a NWR, portanto, nesse dia, e é a partir daqui que tudo começa. É isso? Estou certo no que estou a dizer? Sim, eu não sei bem como é que foi o primórdio da NWR, ok? Eu cheguei, já a NWR tinha alguns meses. Eu sou do tempo ainda do Deal Pash, do Deep Pill, desculpa, como é que ele se chamava, que agora é o Booker da APW, o Afonso. Eu cheguei a... Estamos a falar de quem? Booker da APW? Não é Booker? Não, é do WP, enganou-se. Do WP, enganei. Ok. É o Afonso, do Malheiro. Ok. Exatamente. Okay. É isso mesmo. Ok. E eu cheguei porque o Ravel era conhecido ainda na altura do Mirk, portanto isto é no tempo em que as galinhas tinham dentes. Era conhecido de um amigo meu, ok? Certo. Que foi quem me desafiou, que é para eu ir falar com o Ravel e para começar a treinar. Nós, logo no início, começámos... onde é que a gente treinava? No Liceu Camões? Nós não começámos logo... Não, é anterior a isso. Ok. Não era no Camões. Ou era? Já não me recordo. Era no Camões e depois passámos para o Sporting. Sim. E depois é que viemos para Cascais. Sim. Foi isso. Começam no Camões, vão depois para o Polidesportivo do Estádio José Alvalade, em 2006. Exatamente. E depois passam então para Cascais. Nesta altura, exatamente. Quem é que nós tínhamos, só também para situar as pessoas, quem é que nós tínhamos no panorama do wrestling nacional? Quem é que estava a fazer shows nesta altura? Cougar? Ninguém. Portanto, vocês surgem na APW. Que eu me lembro, ninguém. Ok. Que eu me lembro, ninguém. O que eu me lembro é... quando é que foi o show de Pena Macor? Lembras-te? Não, por acaso a data, ainda estive a ver isso no outro dia, estive a ver o cartaz ainda para aí há 5 ou 6 dias atrás, mas não me lembro, mas foi antes disto. Estás a ver? Mas ou seja, se na altura houve alguma coisa, ninguém sabia de nada.
Nem mesmo quem estava na NWR na altura, acho eu. Ok, portanto estava Aquilo mesmo... que eu me lembro, Sim. aquilo que eu me lembro da cena do wrestling nacional na altura era que havia, chamemos-lhe assim, 3 fações. A fação do pessoal que tinha a escola em Portimão, as poucas pessoas que tinham treinado com o falecido Tarzan Taborda e que queriam levar o legado dele para a frente, e as pessoas que tinham treinado com o Tarzan Taborda e que saíram e que quiseram fundar a cena deles, que foi o Ravel e o Malher. Ok. Portanto, o Ravel cria a NWR, que era claramente um tributo à NWA da altura, National Wrestling Revolution. E como é que vocês entram? 2 anos agora, nós estávamos a falar disto, 2 anos depois, 3 anos depois, surge a WSW do Axel, mas só 3 anos depois, surge em 2008 o show de Grândola, a WSW do Axel. E como é que portanto, vocês já se conheciam aí do Mirk e portanto, naturalmente, os grupos, quando gostam de alguma coisa, tu acabas por conhecer pessoas, e portanto, há um dia, como é que foi contigo, Cougar? Há um dia que tu dizes, vou ver estes gajos, vou ver o que é que se passa ali, foi isso? Não, basicamente foi assim, acho que começamos todos um bocado por aí, de uma forma ou de outra, que é, eu conhecia um gajo que depois foi para a NWR e teve na FPW também, que era o Feio, Sim. Que era o Jorge Feio. O gajo era mais novo do que eu. E na altura, era bué da raro ver pessoal com a internet da minha altura, pelo menos. Ou pelo menos eu não tinha. E ele tinha. E sempre que eu ia lá à casa dele, o gajo, tipo, eu gosto bué de wrestling, olha lá isto. E mostrava-me lá umas coisas que eu também na altura gostava, mas foi aquele período em que não havia nada na televisão. Ou seja, eu lembro de ver na RTP1, né? E depois apanhar no fim da edição do Cartoon Network, da Nitro, e depois deixou de haver. Então, mas isto foi antes, antes de 2004, 2003, porque em 2004, sim. Depois de 2005, pronto. Ok. Portanto, eu era amigo desse gajo, depois quando começou a dar na SIC Radical, né, toda a gente, meu Deus, wrestling, e eu conhecia aquele gajo, começamos a falar outra vez, e fomos fazer a estupidez, né, do backyard, né, fazer a brincadeira. Até fizemos lá as brincadeiras, até tínhamos outro gajo que é primo dele, que é o Manuel Odete Chaquim. Sim, o Manuel Odete Chaquim, sim. Estávamos a fazer essas brincadeiras e ele tinha net e uma das coisas que ele já sabia, até porque nessa altura já tinham ido ao curto-circuito e já tinha saído a revista, ele sabia da NWR, falou com eles, ou depois também deu-me o contacto do Ravel e eu fui falar com ele, a mostrar os vídeos que a gente fazia, e a primeira coisa que o Ravel disse foi: isso é tudo bué da mau, vocês têm que vir ter connosco para aprender. Mas olha, gosto bué dos teus saltos. Pronto. E para tu veres também um bocado o que é o problema do wrestling nacional, foi uma chatice para convencer o Feio e o Diogo a irem experimentar a NWR. Porque apesar de ser backyard, não, porque a gente tem este projeto e vamos fazer, e vamos ter dinheiro para um ringue e não sei o quê, e estás a trair o grupo. Pronto, grande novela. Sim, aliás... Mas pronto, basicamente, depois disso já eles estavam a treinar no Alvaláxia e pronto, e lá fui eu uma vez, depois convenci-os a ir. Ok, foi assim que mas portanto, no meu período, entre o meu período e o período do mod, foi a altura em que eles tiveram algum conhecimento a nível de... foram ao curto-circuito, ou pelo menos o Ravel foi, e saíram numa revista. Eu também fui, só que depois acabei por não fazer o programa, porque o que estava escalonado era ser só uma pessoa. E como o Ravel era a figura da NWR na altura, ficou ele com o protagonismo. Ok. Já agora só dizer-vos 2 coisas. Nós vamos fazer isto por episódios de 40 minutos. Vamos ver quanto tempo é que a conversa dá. Eu acho que vai dar pelo menos 2 episódios, mas vamos ver, portanto, mas não estranhem ao final de 40 minutos a emissão terminar, para depois voltar. Eu depois logo vejo os dias em que irão sair
estes episódios. Dizer também outra coisa, o Cougar agora falava em guerras e, portanto, nós já vamos ver mais para a frente e fiquem aí por causa disso. Isto foi uma história que teve sempre muita polémica pelo meio e muitas guerras pelo meio. Nós já lá vamos. O que eu vos pergunto é, qual é que vocês acham que era o vosso nível nesta altura? Totalmente beginner? Acham que já havia ali potencial para algo mais? O que é que achas, Mal? É assim, nós éramos completamente noobs, ok? Completamente. O único que tinha ali alguma experiência de treino de wrestling propriamente dito era o Ravel, porque lá, segundo aquilo que ele dizia, porque tinha treinado com o falecido Tarzan à borda. Eu e alguns outros tínhamos a experiência noutras artes marciais, ok? Que veio a facilitar muito a integração e alguns pormenores que nós não sabemos e que depois foi fácil de fazer aquele clique. Por exemplo, nos pontapés, nos big boots, é mais fácil a quem já tem alguma experiência noutro tipo de artes marciais adaptar-se e conseguir parar o movimento, conseguir fazer o controle do movimento para não acertar no colega. E pronto, e basicamente eu creio que o nosso pico de estarmos minimamente preparados para fazer uma coisa mais séria já chega na altura em que a gente se muda para Cascais. Ok, portanto já diria na parte mais final. Ok. Exato. Não é? Exato. Ok. Olha, vocês já falaram nele, no Ravel, e o Ravel vai ser um nome incontornável nesta entrevista. O que é que foi para vocês? Portanto, o Ravel, volta-se aqui a repetir, foi o fundador da NWR, era um dos grandes impulsionadores do wrestling português na altura, tivesse ele qualidade ou não, a verdade é que era, e portanto isso é incontornável. O que eu pergunto é, antes de mais, o Ravel, como muito bem disse o Modo também há pouco, tinha estado na ETT, tinha treinado na ETT do Tarzan da Borda. O que é que significou o Ravel para cada um de vocês dois? Começo pelo Cougar. O que é que foi o Ravel para ti, Cougar? Epá, foi uma montanha russa. É aquele gajo que tu começas a adorar, entretanto odeias-o, pá, e depois para o fim é um bocado aquele misto de pena e perceber ou entender um pouco o que é que se passou. Mas pronto, ele claramente tinha problemas de relacionamento pessoal com as pessoas, porque sempre que aparecia alguém novo, não sei se o Mod teve essa experiência, mas pelo menos para mim e com mais outras pessoas que eu conheço foi assim. Ele conhece-te, é logo demasiado bom amigo teu, estás a ver? Chama-te logo para a casa dele, mostra-te logo as coisas todas dele, o que é que ele fez, e como se fosse tipo o teu melhor amigo. Sim, que é estranho. E depois, para tentar controlar isso, estás a ver? Para tentar agarrar-se a isso e controlar isso, tinha muito problema de mentir, de fazer esses jogos por trás, para tentar segurar, estás a ver? E acho que é um bocado o problema dele. Antes de passar ao Modo, só dizer aqui algo que tem que ser... Não sei qual foi a experiência do Modo com o Ravel, a primeira vez que o conheceu. Eu já vou passar ao Modo, mas só dizer algo aqui que tem que ser dito, que eu não disse e já devia ter dito. Infelizmente, o Ravel já não está entre nós, portanto, nós vamos falar dele porque ele é incontornável nesta história e, naturalmente, que estaria aqui, infelizmente, não pode estar porque faleceu. E, portanto, para quem não tem essa informação, ele aqui fica. Modo, para ti, o que é que significou o Ravel? O Cougar disse basicamente aquela opinião que creio que é um bocadinho a opinião geral de todos. Há uma coisa que é incontornável, que era um ego muito grande, que ele é que era a última bolacha do pacote no wrestling e toda a gente tinha que prestar vassalagem. Ele criou a determinada altura uma guerrinha com outras
fações, o inimigo principal dele, se assim podemos dizer, era o Bruno Brito, o Bemer. Ok. E nunca se conseguiu perceber porquê. Eu sempre fui um bocadinho de estamos todos a caminhar para o mesmo barco, no mesmo barco, com o mesmo objetivo. Ok, sim senhora, tem que existir rivalidade, mas vamos fazer as coisas de maneira a consigamos ser todos civilizados. Claro. Eu sempre foi muito a minha personalidade e sempre foi assim. A dada altura fui um bocadinho levado também pela guerra, creio que fomos todos. Mas o Ravel foi efetivamente uma figura incontornável do wrestling português e creio que não sou muito errado quando digo que foi uma figura incontornável do wrestling português, porque no meio do ódio, entre aspas, que ele nutria pelas outras fações, conseguiu efetivamente juntar as fações todas com um ódio ainda maior, que era a raiva que toda a gente sentia contra o Ravel. Man, lindo. Isso é carisma. Isso é carisma. Não sei que tipo de carisma, mas é carisma. Eu agora, tentando analisar, né? Obviamente que isto é tudo o que eu acho, né? Uma opinião. O que eu suspeito que se fosse. Ele, quando foi treinar ao ZTT, tal como ao Ultra, ele não era propriamente bem tratado, né? Ele era gozado, há vídeos a gozarem com ele, pronto, havia isso. Então o que é que ele sentiu? Eu ali não vou ter espaço, nunca vou ser aceito. Então fez a cena dele, sabendo ele que não era o topo, né? Porque os gajos que o ensinaram eram melhor que eles. A maneira dele segurar ou tentar agarrar-se ao pessoal que o aceitava era tentar mostrar que os outros faziam porcaria. O que ele não estava errado, porque eles realmente, pronto, tinham coisas más. Mas foi um bocado, o problema todo foi esse. Ele sabia que se não fosse aquilo, que ele ia ficar sem ninguém, e que foi o que aconteceu no fim. Percebe-se. Ok. Então, eu ia-te dizer que peço desculpa, deixei aqui cair um pouco. Eu ia-te dizer e nós já vamos falar dela, que eu li uma entrevista do Ravel, pá, impressionante. Era uma entrevista sobre wrestling em que ele vai buscar as coisas mais incríveis que não têm nada a ver com wrestling, estás a ver? Pessoas que ficaram a dormir em casa dele e que não sei o quê, e que enganaram, e que foi a ex-namorada, e pá, juro-te, eu nunca vi, isto era uma entrevista sobre wrestling, para o magazine, com o blog de wrestling. Nós já vamos falar disso. 4 de junho de 2006 tem lugar o que é apelidado do primeiro show de wrestling nacional da era moderna em Portugal, o NWR Kingdom Come. O Mod já agora era o campeão, tu eras o campeão, Mod, não eras? Era sim, senhor. Ok, tu entras como campeão. Tu perdes o título para o Reaper nesse show, o Reaper não era mais que o James Matthews da APW. Nesse dia, o Ravel retém o NWR Alpha Championship, que eu presumo que também tenha sido criado precisamente para aquele show, portanto, que era o primeiro. Que recordações é que vocês têm desse evento? Primeiro, antes de irmos aí, como é que, Mod, como é que vocês tiveram aquele belt? Lembras-te? Fui eu que pesquisei algures no Google, eu não me recordo se foi no Google, se foi no Yahoo, pesquisei na net. Alguém que produzia cintos, e o cinto veio do Reino Unido, para cá. Ok. E como é que tu foste campeão? Foi dizer, toma o belt que és, né? Não. Foi um closed door show que a gente fez onde treinávamos, no Sporting. Foi uma decisão mais ou menos unânime, porque naquela altura os showstoppers, ou os cabeças de cartaz, já éramos eu e o Lobo. James Matthews, hoje em dia.
e já se começavam a sentir as fricções e as divisões dentro da NWR na altura. Já havia a facção que estava comigo e com o Hugo a puxar para um lado, e nós tínhamos o Double D, o Double D vem mais tarde, tínhamos o Aranha connosco, o Poeta, a Bloody Mary também já estava connosco, o Ali Maludá também já estava connosco na altura. Portanto, basicamente, quem fazia o core da NWR naquela altura já estava a puxar para o nosso lado, já estávamos a começar a desvincular dali. Ok. Já agora, para que as pessoas até percebam, quando dizes que estavam para o vosso lado, qual era o outro lado? Portanto, era algo que se iria construir depois, sair da NWR, é isso? Sim. Se eu puser isto em linguagem de teenager, eram os miúdos fixes contra os patinhos feios. Ok? Ok. Pronto. Nós criámos todos ali a determinada altura uma amizade algo forte, ok? Eu, o Aranha, o Poeta, o Hugo, puxámos connosco com as miúdas também, o Pegasus na altura também já estava connosco, mais fomos tendo o Renato e o Andy já chegam um bocadinho no fim, já mesmo na transição. Portanto, ali quem fazia o core daquilo foi indo. O Malheiro esteve até ao final da NWR e depois saiu. Pronto, e foi assim. Nós basicamente costuma-se dizer, o creme de la creme foi quem saiu e depois foi fundar a AWL e a FPW. E a FPW, ok. Que depois, temos mais tarde, o Ravel vem fazer uma meia-culpa, admitir os erros e pedir para voltar a treinar connosco. Isso já foi também no meu final da FPW. Da FPW e depois não sei como é que isso ficou. Ok, então o que é que estavas a dizer, Tuga? Sim, que isso aconteceu, mas que isso já é mais para o fim. Uma coisa que não se fala, porque acho que é uma cena gira também de se dizer, que é a gente treinava no Avaláxia, né? Ok, sim. Que é porque tinha o ring box, era a coisa mais parecida a um ring que havia na altura. E o show da NWR foi possível acontecer porque apareceu lá por causa do Red Eagle. Nos treinos o Red Eagle. Exatamente. E o Red Eagle tinha o pai que tinha feito um ringue. Certo, pois sim. Coisa puxa com coisa, havia o contacto do Liceu Camões, bora lá tentar fazer o show. Bem, que é assim, do que eu me lembro, e eu nem tive nisso, não fui eu que fui buscar o ringue, não fui eu que o montei, eu ouvia histórias de terror do que é que fui ir buscar o ringue. Foi quase all-nighter, não foi no dia anterior. Foi. Montar o ringue. Foi. Depois a gente não sabia montar o ringue, não estava lá o pai do Red. As cordas estavam todas soltas porque não sabíamos montar o ringue. Claro, o Ravel teve quase a partir do ringue. O Ravel, a dada altura, passou-se e começou a fazer furos à toa porque as tábuas não encaixavam e tinham que encaixar. Bem, foi daquelas coisas que, contado, ninguém acredita. Tem que se passar por elas mesmo para... Sim, para... Eu lembro-me de um comentário que corria na net e eu já não me lembro se isto foi do Bammer, se foi do Ultra Psycho. Eu acho que isto foi do Ultra Psycho, porque o Ravel fez questão de os convidar, ok? Onde o nosso ringue ficou apelidado de A Piscina. A piscina. E era a piscina porquê? Era isso que eu ia explicar. Porque okay. A lona de proteção do ringue era azul. E como na altura éramos todos noobs e ninguém percebia nada daquilo, o Ravel disse, e tal, temos que meter colchões aqui para amortecer as quedas. Para ninguém ver os colchões, pôs a lona por cima. Lona essa que ficou mal presa. Como não ficou bem esticada, cada vez que uma pessoa andava, aquilo parecia
aquelas coberturas azuis das piscinas. Já sei, sim, já sei. Pronto. E foi por causa disso. Tens alguma coisa a acrescentar, Kuga? Tens alguma coisa a acrescentar? Epá, eu lembro, lá está, foi caótico. Tipo, o problema de tudo desta altura é que éramos todos putos, ninguém tinha experiência nenhuma, Claro. porque mesmo os Exatamente. treinos do ZTT que o Ravel tinha, aquilo não era quase nada. Claro. Tipo, não era quase nada. Só um minuto. Está à vontade, está à vontade. Vê lá o telemóvel. Lá. Vem lá. Digam olá. Olá! Olá. Olá! Nada, estou a falar. Vá. Show. Encostem a porta, se faz favor. Vá. Peço desculpa. Não faz mal, achas que sim, então? Não faz mal. Sim, e estavas a dizer. Só a porta, Arthur, se faz favor. Encosta só um bocadinho. Vá. Até já. Vá. Pronto, então ninguém sabia nada. Então, não havia organização, nada de nada. Tipo, Ok. nem nos treinos. Então imagina a confusão que era e depois cada um puxava para o seu lado, estás a ver? Imagina, o Lobo e o Moda queriam fazer coisas, o Ravel a querer fazer coisas, nisto havia a Ravel no meio do outro. Pronto. Aquilo ninguém sabia de nada. Olha, eu nem me lembro se havia sequer hora para lá estar. Ok. Era mesmo desorganizado. As portas estavam para abrir e havia coisas para montar no ringue, certo? Yeah. Portanto, é assim. Ok. Tipo, uou, mas não, é assim, mas para nós aquilo na altura parecia que estávamos na WrestleMania. Olha, duas coisas antes de prosseguirmos. Duas coisas verdade. antes de prosseguirmos. Verdade. Estão-me a ouvir bem em termos de som, primeiramente? Estão-me a ouvir bem em termos de som? Sim. Então, Sim. ponto 1. Ponto 2, eu tinha dito que isto ia ser dividido em episódios, porque o Zoom tem um limite de 40 minutos, ou pensava eu que tinha, apareceu-me aqui uma mensagem agora a dizer que o Zoom já não tem os 40 minutos, portanto, esqueçam a questão dos episódios, nós vamos fazer isto no máximo em 2 partes, se calhar até só numa, portanto, não vão existir as interrupções que eu estava a referir. Nesse ano, portanto, o Ravel dá uma entrevista, era a entrevista que eu estava a falar há pouco, ao blog Wrestling Addicted, e é curioso o modo ter dito que o Bemer era o principal inimigo, vá lá, do Ravel, porque ele, nessa entrevista, dá completamente a ideia da APW querer ser dona da NWR. Ele fala dessa portanto, ele diz que os seus problemas começaram por causa dessa ex-namorada. Pá, isto é uma história, é bizarra, é este o nome, porque ele diz que a rapariga ficou em casa dela porque tinha cancro, mas depois, ao fim de um tempo, e fazia quimioterapia, isto parece bizarro, mas ele, ao fim de um tempo, vê que o cabelo dela não começa a cair, e, portanto, começa a estranhar que ela não, e ele diz isto numa entrevista sobre wrestling, diz que começou a desconfiar que o cabelo dela não caía, e depois diz que ela é que lhe arranjou uma série de problemas, e acaba por falar na tua saída, Kuga, e na saída do pod da NWR. E depois tens também uma promo dele, não sei se te recordas, a trachar a APW, recordas de certeza, não é? Em que ele também, aí o que é que ele alega nessa entrevista? Eu acho que ele alegava tipo, tu e o pod já sabiam que iam sair da NWR, estás a ver? Pod ou eu? Não, o pod. Sim, o Prophet. Eu. O pod já estava na NWR na altura? Ele pelo menos diz isso. Era o Prophet, porque ele diz mesmo Prophet. Ele lutou comigo no show? Portanto, pois foi. Aqui foi assim. O que aconteceu... Essa entrevista foi... Desculpa lá, Sim. Cougar. Essa entrevista foi quando? Tens ideia, João? Foi depois do fim do show. Sim, está a ter sido para aí 2005, talvez. Assim, eu não tenho aqui a data, mas deve ter sido 2005. A razão pela qual eu digo isto... Sim. A razão pela qual eu digo isto é que, eu não sei se vocês se recordam, mas no final do show da NWR, e foi isto que nos fez a todos ferver dentro daquele balneário
e alguns é até isso que eu chegaram a estava a ver falar. destaque com o Ele Ravel. nessa entrevista fala dessas coisas. Ok. O que ele Há um está a falar é call-out isso mesmo. descarado. Nessa entrevista, Sim. Desculpa lá, Cougar, deixa-me só terminar, senão vou perder a minha ideia. Há um call-out descarado do Ravel ao Ultra Psycho e ao pessoal É isso mesmo. da outra facção, É isso mesmo. que ninguém tinha combinado. Mas ele diz que Ninguém tinha. dito. Ok, ele diz que tinha. Nós não tínhamos. É que A ele diz única que era coisa o com que Internet nós concordámos. Dream Feud. Ok. A única coisa que nós tínhamos combinado, que eu me recordo, foi agradecer, e não vamos criar confusão porque eles estão lá fora, são público e não sabemos quantos deles é que estão lá. Ok. Ele não dá a entender isso. Ele não dá a entender isso. Ele diz que tinha a cena combinada já quase com o Ultra, porque era a internet, a Dream Feud da internet, Ultra contra Ravel, estás a ver? Ok. Mas podia estar combinado entre eles, mas connosco não estava. Não estava, claro. Não estava. O problema é que não estava. Okay. O problema é que aquilo só estava na mente dele. O problema disso tudo foi a ida para esse show foi só confusões, porque foi, e por acaso eu estava no cerne da confusão, para variar um bocadinho, que foi há umas semanas antes do show ser feito, eu comecei a falar com o Ultra. Ok. Coisa puxa com coisa, blá blá blá. Mas porque é que não se juntam à APW, essa porcaria toda? E começou-se a falar dessa hipótese. O Ravel soube disso, foi a altura em que essa namorada também começou a falar com o Ultra. Ok. E eu vi essa confusão toda. Sim, Tu sabes quem é? Tu sabes quem é, Fontes? Sim, já ouviste falar dela? Da Xana Gorda? Já. Não sei quem é, já ouvi falar, ok. É essa que depois foi para a APW com o Mad Dog. Ok. Então pronto, estás a ver o Ultra inimigo público, o Cougar trair o Ultra, a namorada vai para o Ultra, só porcaria. Tanto que eu era para lutar contra o Ravel no show. Só com essa porcaria toda, eu não confiava nele, então escapei-me, ficou para o Rusty e eu fui com o Pod. E foi nesse jogo que depois aconteceu as porcarias todas, que é do nada, sem ele dizer nada a ninguém, começa a fazer lá a chute para a PW, em que só ele é que sabia, só na mente dele, estás a ver? E eu até acredito na mente dele que aquilo fizesse sentido. Aquilo tudo fizesse sentido. Ele só queria era ou seja, ele estava a fazer setup para uma coisa que nem sequer existia. Ou estava a ver que se calhar se fazia o setup a ver se passava a existir. Também pode ser essa hipótese, não é? Já ver o que é que sai daqui. O pessoal já estava tão farto das porcarias dele que foi tipo o ponto de ebulição. Até porque antes disso, o combate pelo título, o James ganha, o Lobo ganha e atira o título ao chão. Ele já estava farto. Já estava meio farto. Era um bocado tipo o dizer adeus. Bem, esse show deve ter sido bem. Fogo. Olhem, mais alguma história? Nós já estávamos, como se diz, pelos cabelos. Tanto é, e aqui também não estava previsto nessa altura, eu creio, Cougar, tira-me essa dúvida, porque não estava previsto eu ter perdido o título. Nós chegámos à conclusão que era melhor dar o título ao Lobo, que era para eu não ir à boca ao Ravel a meio de estranhos, não foi? Foi qualquer coisa assim do género. Já vamos falar disso a seguir. Eu já não me lembro eu disso, tão... eu acho que foi qualquer coisa assim do género. Para teres noção, aquilo na altura estava tão perdido que eu nem me lembro quem é que foi o booker do show. Até porque eu acho que não havia booker. Eu decidi que ia ter o combate com o Pod e tive. Ok. Cada um escolheu o seu base. Era um bocado tipo assim. Por exemplo, havia esse título alfa. Esse título alfa que havia, o Ravel gostou dele e disse: pronto, ok, então sou eu o campeão. Tipo, era assim, estás a ver? Lindo. Olha, também uma das referências que o Ravel faz na entrevista é exatamente ao modo
e tem a ver com os desacatos que ele teve contigo. E, portanto, ele diz na entrevista, ao contrário do que era público, entre aspas, ele, portanto, tu não lhe tinhas batido. E, portanto, tu bateste no Ravel ou não bateste no Ravel? É a minha pergunta. Bati. Okay. Chegámos a ver de facto, seguraram-me a tempo, mas sim, ainda lhe dei uma ou duas. Ok, sim, isso já é bater, sim. Ok. Acontece, sim. Ok. Ainda por cima, depois de toda esta evolução, não é? Vocês já estavam por aqui, de certeza, sim, não é? mas há razões aqui por trás, que é isto. Que se perceberem isto, vão perceber depois o enquadramento do nascimento da AWL e da FPW. Ok. Eu, quando entro na NWR, eu adotei o projeto como sendo meu também, ok? Eu entro logo, não entrei no dia 1, mas entrei ali no primeiro mês. Claro. E eu sempre fui, como se diz hoje em dia, sempre pensei fora da caixa. Okay. E sempre quis ajudar o wrestling em Portugal a dar o passo a seguir. Okay. E tudo aquilo, todas aquelas confusões, encarei aquilo como uma traição. E eu e no dia em que eu aguento muita coisa, no dia em que nos chegou a me espetar ao nariz, pronto. Foi isso, foi o facto de umas semanas antes do show, e estávamos todos assim cheios de medo, com medo das repercussões que aquilo pudesse ter. Um miúdo que foi treinar connosco faz uma fratura exposta no braço. Bem, foi... Primeiro treino, e a responsabilidade na altura já recaía sobre mim, sobre o Ravel e sobre o Lobo. Okay. Portanto, já éramos um bocadinho nós os três ali a dar a cara. Naquela altura, quem se chegou à frente mais fui eu e o Lobo, porque o Ravel estava lá está com os problemas com a namorada e estava completamente out. Claro. E quem é que ia dar a cara? Quem é que, se aquilo explodisse, ia explodir para cima de quem? Nós não tínhamos um seguro, não tínhamos nada. Claro. Podia ter dado problemas graves. Podia ter, felizmente não deu. Ok. Olha, vocês estão a fazer pontos ótimas, porque parece que vão sempre para a minha questão seguinte. Tu tinhas falado aí da AWL e, portanto, nós antes de falarmos na FPW, porque já agora, eu também não disse isto no início, mas posso dizer, acho que já todos perceberam, o foco aqui são a NWR e a Federação Portuguesa de Wrestling, a FPW. No entanto, existiram aqui outras coisas nas entrelinhas. E, portanto, antes de chegarmos à FPW, à Federação Portuguesa de Wrestling, tivemos a AWL. O Ravel também, essa entrevista é bombástica, acusa as pessoas que amava, vá lá, entre aspas, de terem virado as costas, e depois diz também que o Reaper, portanto o James na altura, acabou por fechar a AWL, tipo, chegou lá um dia, pessoal, acabou. Isto é verdade? O que é que me tem a dizer sobre isto, sobre esta transição para a AWL primeiro, e depois da forma como a AWL acaba por fechar? Por acabar. A AWL não fechou. Okay. Há aqui uma coisa que é preciso perceber. Okay. A Associação de Wrestling de Lisboa é o que dá origem à FPW. Ok, sim. Ok? Ok. E dá origem à FPW porquê? Porque lá está, treinávamos no Sporting. Primeiro, na altura já estávamos no Sporting. Quando se dá o estouro e nós deixamos de treinar e há a cisão entre o nosso lado e o lado de quem estava com o Ravel, ok? Nós fomos à procura de sítio para treinar. Ok. Eu não me lembro como é que eu chego, porque quem encontrou o contacto do Paulo Magalhães, que foi a principal pessoa a colocarmos a ideia da FPW na cabeça, já não me recordo como é que eu chego. Eu acho que nós estávamos à procura de sítio para treinar. Okay. E acabámos por ir espreitar uns armazéns e encontramos lá uma coisa que é o Coliseu dos Desportos de Combate, na altura,
que era uma ideia do Paulo Magalhães, que hoje em dia acho que ainda é o diretor dos desportos de combate do Sport Lisboa e Benfica, Muito bem. que faz uma parceria connosco. E ele depois é que diz, ok, meninos, isto não pode ser assim, vocês têm que criar uma federação, que é para poderem ter direito a seguros, que é para poderem ter direito a estas coisas todas. Pronto. A AWL nunca morreu, a AWL continuava integrada na FPW. Ok, portanto foi quase a Transformou-se transição. na FPW, basicamente. Transformou-se, não Mas é? Ok. já agora, Sim. o Fontes não tem essa informação, porque ele não soube e acho que não está nada Claro. na net, mas Ok. houve um show da não. AWL. Ok, não tinha essa informação. Aí chegaram a fazer um show aonde? Em que moldes? Show da Que acho AWL. que foi na faculdade. Foi, né? Eu peço desculpa, Não, mas isso Foi é três FPW combates, já. uma coisa assim. Isso foi já a Não. FPW. Ainda era a AWL. Tens a certeza que foi mas a gente já Tenho a levou um certeza. ringue Eu ainda... Não, mas a minha questão é, eu achava que era FPW porque nós levámos o ringue do Coliseu na altura, recordas? Olha, agora não A me gente lembro. já foi Eu com o sei que na ringue do altura ainda não Coliseu. havia sequer... Mas isso foi a altura em que eu estava já na APW e estava ainda a tentar estar com vocês e houve depois as confusões, portanto havia coisas que eu não sabia, portanto se calhar é possível. Lembro que assim, ainda, aí na altura ainda me lembro do nome AWL. Sim. A informação que eu É tenho. capaz. A informação que eu Lembro tenho de estar a aqui falar. é que a PW fez 3 shows. 2 em Alcoitão e um em Alcobaça. Sim, mas não, este foi mal foi um ok, show, foi mais tipo uma espécie de exibição. Ok, Estás a sim. ver? Houve Foi tipo 2 sim, combates, uma coisa assim. Ok. Foram 2 ou 3, já não me recordo. Acho que foi um das meninas, foi um meu com o Lobo e foram 3 combates. Que foi no Arraial da minha faculdade. Ok, o Pronto, show foi aí. exatamente. Ok, muito bem. Muito bem, ok. E portanto foi o único da IWL, é isso? Olha, antes de terminarmos esta primeira parte, queria perguntar-vos acerca da UCW, que é algo que ninguém, acho eu, praticamente, nunca ninguém ouviu falar. E portanto, a UCW, pelo que sei, eram dissidentes da ABW, era pessoal que não estava contente com o rumo que as suas gimmicks vinham a levar. Não era nada disso. Ok. Isto é a informação que eu tenho. Isto é a informação que eu tenho. Basicamente, a UCW nunca existiu. Ok, sim. Só existiu na mente do Ace. O Ace era um gajo que era da altura da primeira FPW do Axel, que era um segurança, que tinha, não sei se teve alguma coisa com a APW, mas acho que não. E basicamente ele quis fazer uma coisa que era tipo o UFC. Portanto, dizia que o ringue ia ser um octagone, pronto. Então fizeram um site todo fantabulástico em que metiam lá gajos que ninguém sabia quem eram, até tinha um gajo que era o GM, que a gente depois veio descobrir que essa era uma foto de um cantor pimba da altura. Ai, eu não acredito. Ou seja, nunca aconteceu nada. Já estou a Mas na ver, altura teve algum alarido na net, porque tipo, de repente aparece uma página, parecia toda profissional, e tipo, isto, e vamos fazer aquilo, e não sei o quê, mas nunca aconteceu nada. Ok, muito bem. Atenção, há aqui uma coisa engraçada, porque eu ouço toda a gente a dizer e tal, o Axel só começou o wrestling com a WSW. Não, o Axel já vem de trás. Aliás, o Axel tinha... isso, era para ter feito hoje em dia já está mais do que sabido. Para o bar da TV, com um programa de wrestling, para o bar da TV com o Ediberto Lima, uns bons anos antes. Exatamente. Eu depois até travei a amizade com o Axel e ainda hoje falamos, mas há aqui uma coisa muito importante, que é e isto até podemos ir mais a fundo numa segunda parte, mas na altura em que ele começa a montar a WSW, aquela ideia, e é por isso que nós criámos amizade, aquela ideia que eu tinha da unificação do wrestling em Portugal, de se acabar com as quesilhas, de se acabar com as guerras que existiam, era a mesma ideia do Axel, ok? E quando digo que era a mesma ideia do Axel, o Axel chegou inclusive a convidar
alguns atletas nossos para participarem nos espetáculos que ele estava a montar. Não sei se alguém chegou a participar ou não, mas já havia inclusive gimmicks lançadas e tudo. Ok, muito bem, sim, eu não sabia, não fazia ideia. Sabia que o Axel já tinha trabalhado e portanto, tinha essa questão, por exemplo, do programa que ia fazer para o Bar da TV. Aliás, e o Axel treinou a borda, chegou a ser campeão, acho eu, da Federação Portuguesa de Wrestling, não desta FPW, de outra FPW, e portanto, ele já tinha aqui um trajeto no wrestling, isso sem dúvida. Man, eu acho que esta conversa está incrível, incrível mesmo. Estamos a faltar aqui a falar da Federação Portuguesa de Wrestling, da FPW. Vamos fazê-lo na segunda parte. Não percam a segunda parte, porque se for tão incrível como a primeira, man, brutal. Obrigado, Cougar, obrigado, Mod. Nós voltamos para a semana e obrigado por terem estado desse lado. Vejam toda a programação do SmartDown e do Wrestling.pt e nós voltamos então para a semana.